Pessoal, então eu vou fazer uma pequena revisão aqui do que nós já vinha fazendo na última aula. E aí já vou liberar a atividade para vocês, que é em cima desse conteúdo, né? Para depois a gente já seguir com as atividades direto no próprio Visual, né? Então a gente começou a ver foi variáveis, né, na última aula. E isso que a gente vai rever aqui, porque tem alguns alunos que não estavam no dia, né? Então a gente vai rever aqui e depois a gente segue adiante, né? Tá. Então, o conteúdo que a gente viu na última aula, né, foi sobre variáveis. Como a gente comentou naquele dia, né, variável, o próprio nome dele já fala, né, que ele varia, né, alguma coisa que vai variar. E aí que eu tentei trazer para vocês que a variável ela é como se fosse uma caixinha, né? Aquela caixinha que vocês podem guardar as informações, né? Como se fosse dentro da memória que tivesse um monte de lugar dentro da caixinha, espaço reservado que você poderia estar guardando a informação. Essa informação você pode estar utilizando em qualquer momento, né? Conforme a sua necessidade. E também pode estar sendo alterado esse valor, né? Pode estar colocando valores novos dentro dela. E cada vez que coloca um valor novo, ela altera, né? Alguém tem dúvida nessa parte? Alguém não está conseguindo ouvir o áudio aí? Tá tranquilo? Tá ok, Eric. Como eu estava comentando, que a gente falou na última aula, que as variáveis é como a gente pegasse a memória do computador e ali tivesse um espaço, né, reservado para armazenar informações. Só que cada variável ela reserva um espaço específico, né? E esse espaço tu vai colocar aquela informação. Essa informação que tu coloca, ela pode ser substituída. Quando tu bota um valor novo nela, ela substitui, né? Ela tira o que tinha antes e fica salvo a nova informação. Só que tem algumas maneiras que a gente vai ver depois ali que a gente pode estar juntando essa informação, né? Colocando junto, né? Se eu tenho uma informação, posso aglomerar uma outra junto com ela, mas é uma adaptação que se faz, né? O Brian também está ok, né? E aí então essa informação que é reservada dentro da memória, né? A gente consegue trocar essas informações, né? Ela vai substituindo conforme a tua necessidade, né? Tu vai jogando novos valores e vai substituindo o anterior. E depois vai ver mais aqui na frente algo mais que vai ficar um pouco mais fácil de entender essa parte, né? Alguém ficou com alguma dúvida aí? A gente pode seguir. Então, o que seria uma variável, né? Variáveis são endereços de memória destinados a armazenar informações temporariamente, hein? Então, quer dizer, essa informação é salva temporariamente. No caso da memória, cada vez que tu desliga o computador, tu fecha o programa, né? Essa informação ela estava reservada, já apaga, né? Então, cada vez que tu desligou o computador, essa informação que estaria lá reservada na memória já era, né? Mas cada vez que tu reinicia o computador, todas essas variáveis, todos os programas que tu for inicializar, né, essas variáveis, ele já deixa reservado. Então, se o teu programa lá tem variáveis para te guardar a informação do nome, idade, telefone, ele já vai lá e já reserva espaço na memória, para quando tu precisar já ter aquele espaço reservado, né? E aí, conforme a execução que tu for fazendo, ele vai, conforme a necessidade dele, ele vai usar essa variável para a informação que ele quiser, que seja o nome da pessoa, o telefone, né? Quando quiser guardar uma informação, ele vai guardar. E aí, outra coisa é que todo algoritmo ou programa deve possuir variável, né? Porque querendo ou não, se tu vai fazer um programa, tu vai fazer qualquer tipo de cálculo, né? Vai ter que resolver uma tarefa, um problema, né? Então todo algoritmo, todo programa tem que resolver uma tarefa. E quando tu vai resolver uma tarefa, tu vai precisar tanto daqueles dados de entrada, né?
quando do processamento quanto da saída. Então, se tu tem aqueles dados de entrada, pode ser que venha já do próprio programa quando executa, ou como pode vir, né, de algo externo. Então, isso são informações que estão sendo colocadas dentro do nosso algoritmo, né? E para pegar essas informações e poder processá-la para que depois venha dar o resultado, tu tem que ter as variáveis para armazenar, né? Então, por isso tem esse tópico, né? Todo algoritmo ou programa deve possuir uma variável, né? Aí vamos seguir em frente aqui. Nós temos as variáveis de entrada e as variáveis de saída, né? Variáveis de entrada são aquelas variáveis que a gente recebe a informação, né? Já fornecido do próprio meio externo, né? O usuário, né? Ou o próprio disco vai estar mandando essa informação, né? As variáveis de saída, né? Como está no slide que vocês estão vendo, já são as variáveis são os dados que são processados como resultado. Então, quer dizer, então tudo aquilo que uma variável que recebe informação na entrada, elas são variáveis de entrada. As variáveis que recebem a resposta de um certo processamento, de um certo cálculo, né, de uma certa informação que foi transformada, né, então ela é considerada uma variável de saída, né. Aqui eu tenho um exemplo aqui que eu botei para vocês, né, variáveis A, B e C, né. A recebeu 2, B recebeu 5, né. E aí o C recebe A mais B. Então o C ele é considerado uma variável de saída, porque ela está recebendo a informação que está dentro da variável A mais a variável B, né? E aí no caso as variáveis A e B já são as variáveis de entrada, né? Alguém ficou em dúvida nessa parte? Podemos seguir então? Qualquer coisa é só falar que a gente volta novamente e rever tudo, tá? Constantes. Constantes são as variáveis que ela tem um valor fixo, ela não vai ser alterado, né? Essa informação pode vir diretamente do próprio sistema, como também pode ser já estipulado dentro da hora de rodar o algoritmo, né? Ou também pode ser uma variável que o usuário digite, né? Um exemplo seria numa empresa que trabalha com parte administrativa, financeira, que use alguma taxa, tipo a taxa Selic, né? Que são as taxas que são variadas conforme o dia, né? Conforme a semana, alguma informação desse tipo. E aí tu vai ter que determinar como constante. Quando tu usou, no caso da taxa Selic, a informação tem que ser colocada no sistema. Então, cada vez que coloca, ela fica fixa durante toda a execução, né? Ela não vai ser mudada durante a execução dele, né? Outro exemplo que a gente colocou aquele dia foi no caso do pi, né? Então, para fazer um algoritmo para calcular a área de uma circunferência, né? Vocês não vão estar pedindo para o usuário digitar o valor do pi. O pi tu já sabe que é um valor fixo, então tu já determina uma variável que vai receber essa informação, né? Então ela já vai ter essa informação dentro da variável. Então ela fica constante, ela não vai mudar durante toda a execução do algoritmo. Desde o início até o fim, né? O programa vai executar com o mesmo valor. Então, constantes são endereços de memória e são armazenar informações fixas e inalteráveis durante a execução do programa. Exemplo foi do pi, né? 3.1416, hein? Agora a gente vai falar sobre os identificadores. O que seria um identificador? Identificador, na verdade, é aquela... como a gente tem as variáveis, é o nome que a gente coloca para a variável, né? O nome que vai identificar essa variável, né? Então ela é uma informação que é para te conseguir identificar cada espaço que tu coloca dentro dessa memória, né? Então, vamos supor uma variável, um software, né? Um algoritmo que calcule a média de um aluno. Então tu vai ter que ter variáveis notas, né? Nota 1, nota 2, nota 3, dependendo da quantidade de notas que tiver. E vai ter que também ter a variável média, né? Que vai receber a média dessas notas, né? E a variável também soma, que vai somar as notas, porque quando tu vai calcular a média, tu soma para depois dividir, né?
e depois com essa divisão tu vai ter já o valor das notas, né? Da média geral, né? Então, o que dá o nome a esses espaços da memória é o nome que a gente vai colocar para identificar, né? Por isso que é chamado de identificadores. Então, identificadores são os nomes dados às variáveis, constantes e programas, regras, e para isso a gente tem algumas regras, né? Para a construção desses identificadores. Como eu coloco na última aula, né? Não pode ter nomes e palavras reservadas, comandos de linguagem. Deve possuir o primeiro caractere uma letra ou um underscore, né, que é um underline. Ter como demais características letras, números e underscore. Né? Ter no máximo 127 caracteres. Não possui espaço em branco, né? E a escolha de letra maiúscula e minúscula é indiferente, né? Então não tem diferença entre letra maiúscula e minúscula, né? Em alguns, no caso no visual que a gente vai usar, né, no Portugal, não tem essa diferença, mas algumas linguagens de programação, né, tem sim diferença entre maiúscula e minúscula, tá? No padrão, para a gente aprender, como a gente está aprendendo agora os algoritmos, não tem diferença. Mais adiante vocês vão ver que algumas linguagens vão exigir, né, essa diferença, né? Aí temos alguns exemplos, né? Nome, telefone, idade de filho aqui, ficou junto aqui no slide aqui, mas não era para ficar junto, é para ficar separado aqui. Eu errei na hora de botar no slide. Nota 1, salário, hein? Pi. E aí também coloquei aqui um exemplo, né? Um nome muito comprido é difícil de ler, né? Mesmo colocando underline, fica difícil de entender de ler, né? E sem contar que se tu pega uma ferramenta case que ela não tem a questão de autocompletar, né, as palavras que estão sendo colocadas, né, dos comandos, é outro problema que tu vai ter na hora de estar colocando, né? Tu tem que digitar toda aquela variável, né, daquele tamanho gigante que tu colocou, né? Então, quanto menor também fica mais fácil, né, o trabalho durante o desenvolvimento do software, né? Aí nós temos os tipos de dados. O que seriam os tipos de dados? Tipos de dados são aqueles dados que tu coloca dentro da variável. Então, para poder minimizar, reduzir o número de dados dentro da memória, como não precisa ter todas as informações, todo o espaço reservado para todos os tipos de variáveis, foi criado variáveis de tipos diferentes, né? E até porque tem variáveis que têm funções diferentes de outras, né? Então foi criado, né, uma nomenclatura que é para cada tipo de informação que está se colocando dentro da variável, e assim ele reserva um espaço diferente, né, para cada tipo de informação. Além de ele separar esse espaço, né, específico para cada um, ele consegue deixar uma identificação para que quando for fazer uma operação, né, ele possa fazer referente àquele tipo de variável, né? Então, quando a gente chama de tipo de dados, são tipos de variáveis que a gente vai utilizar. Nós temos algumas, né, que a gente vai ver adiante, mas no caso é só a nomenclatura que tu vai colocar, né, para cada tipo de informação que tu tem, né? Para cada tipo de dado que tu vai estar colocando essa variável, tu vai colocar um tipo para ele, vai determinar qual vai ser o tipo de informação que vai poder colocar dentro dela, né? Aí essa nomenclatura que a gente tem, né, das variáveis, é o que a gente chama de tipos primitivos de dados. É uma nomenclatura que a gente tem, né, só que tem os tipos primitivos. Tem os dados que é o geral, né, mas a gente tem o tipo primitivo. Cada informação tem uma nomenclatura específica, né? Nós temos aí o inteiro, né, que admite números inteiros, geralmente utilizado para contagem, né, a quantidade. Temos os reais, que são números com casas decimais, geralmente para representar uma medição, altura, né, peso e assim por diante. Temos os caracteres, que são caracteres alfanuméricos, mas é somente um caractere, né? Pode ser um símbolo, uma letra, um número, entre aspas simples. O literal, que é também caracteres alfanuméricos, só que ele aceita vários caracteres, ou vários símbolos, letras, números, tudo dentro dessa variável. E é sempre entre aspas duplas. E o lógico, né, que admite somente valores lógicos, é verdadeiro ou falso, né?
Certo, pessoal? Alguma dúvida no momento? O slide eu vou depois disponibilizar para vocês, lá para vocês, mas se vocês forem olhar lá no Google Sala de Aula, lá nas aulas, aula 5, né? A aula 5 é essa aula que eu passei para vocês agora, tá? Só que não está em slide, está em texto, né? Somente texto, até a parte do inteiro, real, caractere, literal e lógica, né? Não está como slide. E o outro conteúdo que eu vou só revisar com vocês antes de a gente partir para frente, né, com o visual, que é a aula 6 também, que foi no dia 17 de março que a gente comentou lá na sala, né? Tá? Então, então vocês podem estar observando lá que está tudo lá, né? Só não está como slide, mas está em texto, né? Eu estou olhando agora no WhatsApp agora, o Mauro falou que a chuva está muito forte e a internet caiu, né? Mas depois eu estou gravando essa aula, né? Então depois a gente deixa disponível para vocês também verem essa aula, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante também. Certo, pessoal? Eu já disponibilizei no Google Sala de Aula a atividade, então já tem a atividade lá para vocês fazerem. Tá como tópico atividades variáveis, né? Tem 4 exercícios, que são para vocês estarem completando, né? E assim por diante. E aí as respostas podem colocar lá no próprio Google Sala de Aula e coloca lá a questão 1, né? Qual é a sequência que vai ficar ali, né? De cima para baixo, né? Questão 2, letra A, o que é a letra A? Questão o B, qual é a letra que é? C, e assim por diante, né? E aí vocês podem estar utilizando, né? Isso para fazer a atividade de vocês, né? Agora que eu estou vendo aí que a minha câmera ficou na frente do slide lá, né? Vou mudar a posição da câmera para ficar mais fácil vocês verem ali, né? Não tinha observado isso. Então aquela atividade você já pode depois estar resolvendo ela, né? E aí nós vamos seguir adiante, né? Outra coisa que eu queria começar antes de partir para a próxima parte, né? Queria conversar com vocês era sobre o nosso trabalho, né? A gente tem um trabalho das linguagens de programações, então a gente vai ter que fazer uma forma de vocês estarem me enviando essas apresentações de vocês. Eu vou fazer uma coisa diferente com vocês, já que a gente está com essa questão da distância social, né? Isolamento social. Então vocês vão fazer os vídeos, cada um pode fazer o seu na sua casa, depois editam ou mandem também por partes, né? E a gente vai fazendo essa apresentação de vocês à distância mesmo, né? Não precisa ser online, ao vivo, né? Vocês fazem ele, gravam ele, depois só me repassam, né? Mas eu vou marcar um dia certinho, aí cada equipe vai montar o seu e pode me enviar, né? Certo, pessoal? Certo. A segunda parte agora da aula que a gente tinha trabalhado naquele dia, né? Dos comandos de entrada e saída. Então eu vou estar colocando agora aqui o slide para vocês, né? Então a gente vai começar agora a parte visual, né? Os comandos de entrada e saída. A gente tem o layer, o escreval, né? Ou também pode usar o escreval para fazer a mesma função, né? O layer é o comando de entrada, então ele permite fazer a leitura de variáveis de entrada. Então vocês vão estar colocando essas informações aqui. Ela vai ser um comando que vai puxar a informação para dentro do teu algoritmo, né? Então sempre vai permitir que o usuário digite algo e armazena dentro dessa variável, né? E temos o escreval que vai mostrar a informação para o usuário, né? É o que a gente bota como comando de saída, que exibe informação na tela do monitor, né? E também tem a própria função, né? Que é igual, que no visual a gente vai utilizar, que é como se fosse a impressora, né? Quando a gente falar ali, mostre na tela do usuário, ou que imprima, né? É sempre essa mesma função, escreval. Quer dizer que nesse momento tu vai ter que mostrar só alguma informação, né? Alguém aí falou que deu erro no vídeo. Deu uma gente. Vamos ver o que está dando aqui.
Tá, pessoal, que tava o áudio desligado, por isso que não apareceu o áudio, né? Enquanto o pessoal tava atualizando aí, eu tava com o áudio desligado, por isso que não apareceu o áudio, né? Já deve estar aparecendo agora para vocês o áudio. Quando o áudio ficar totalmente mudo é porque em algum momento eu desabilitei o áudio, né? Certo, pessoal? Continuando então, a gente tem o sinal de atribuição, que é aquele sinal que vai atribuir valor a uma variável, né? Então, quando a gente faz esse sinal de atribuição, a gente está dizendo que está pegando aquela informação que está do lado direito e passando para a variável que está do lado esquerdo, né? Como no exemplo que a gente colocou aqui, né? O A recebendo o valor de 2, o B recebendo o valor de 3 e o C, né, recebendo o valor de A mais B, né? Uma variável nunca é eternamente igual a um valor. Seu conteúdo pode ser alterado a qualquer momento. Portanto, para atribuir valores a variáveis, devemos usar o sinal de atribuição. Essa setinha aqui, pessoal, só que lá no Visual ele não fica bem essa setinha, né? Eu vou abrir aqui o Visual para vocês. Eu vou mostrar o sinal como é que fica lá para vocês. Que fica mais fácil para vocês entenderem, né? Deixa eu abrir o Visual. Ó, coloquei o Visual para vocês. Vocês podem ver que ele não cria, né? Aquela variável para vocês que nem não tem como criar aquela setinha, né? Então, como a gente não tem que criar aquela setinha bem desenhada, bonitinha, né? No Visual a gente vai usar o sinal de menor e o if, né? Sempre vai ser esse sinal aqui para atribuir o valor a uma variável, né? É o sinal de menor seguido do if, ok? Agora vamos continuar aí. Voltando para a aula. Então a gente tem a concatenação. O que seria uma concatenação? Tu vai concatenar, tu vai juntar, né? Então é o sinal que vai juntar as variáveis a texto no comando escreval. É o sinal de vírgula, né? Então uma vírgula, né? Esse sinalzinho de vírgula aqui, sem os parênteses, né? É o que a gente vai utilizar para quando a gente quiser concatenar. Vamos supor, dentro do comando escreval, você quer colocar o valor que está dentro da variável. Usa vírgula, né? Então sempre usa essa vírgula para estar juntando textos, né? Ou dentro do comando escreval, se quiser mostrar várias informações que estão dentro de várias variáveis do tipo inteiro, não vai somar, ela só vai colocar um valor do lado do outro, né? Então vocês vão sempre usar a vírgula para fazer a concatenação. E aí nós temos o corpo geral do programa, né? Que é do próprio algoritmo, né? O corpo geral, ele tem essas variáveis que a gente chama de comandos do próprio software, né? São comandos específicos dele, que vocês vão poder estar usando, né? Durante o processamento do algoritmo, que é o próprio algoritmo, identificador, que seria o nome do programa, né? O nome do algoritmo. Tem aqui as constantes, que vocês vão colocar as constantes de vocês. Temos as variáveis, que é que vocês vão dizer quais variáveis que vocês têm. Geralmente a gente usa constante e variável tudo junto, né? A gente não costuma separar. Mas o Visual te dá essa opção, nesse caso tu quer estar separando, né, as duas, né? Aí temos o início, que é um comando que está iniciando o nosso algoritmo, né? E o fim algoritmo, né? E dentro desse espaço aqui, né, a gente tem todos os comandos de entrada, processamento, né, e a saída do próprio algoritmo, né? Então a gente pode ter várias linhas de comando dentro desse espaço aqui, né? Isso agora eu vou mostrar para vocês do Visual, né, que fica mais fácil de vocês estarem depois acompanhando, né?
tem estruturas sequenciais, que todo algoritmo, né, ele começa lá do início, né, e vai até o fim do algoritmo. Então ele segue essa sequência, né, a estrutura dele. Não adianta se quiser fazer um comando lá no final, mas mostrar antes o resultado desse cálculo, né? Ele não vai conseguir identificar isso. Você tem que colocar na sequência para ele poder fazer a leitura correta do programa, né? E aí um exemplo que eu vou dar para vocês aqui no tópico visual, né? Um algoritmo que atribui dois valores às variáveis A e B e soma as duas, as variáveis, e guarda o valor na variável C. Então a gente vai poder fazer um algoritmo que pega os dois valores, né, na variável A e B, e depois soma e aguarda dentro da variável C. O Flávio entrou agora, que entrou água dentro da casa dele. Flávio, algumas pessoas estão com... tá dando umas travadas na videoaula, né? Mas pode deixar que eu vou depois disponibilizar esse vídeo para vocês, né? Aí vai ficar mais fácil de vocês observarem, né, a videoaula, né? A videoaula vai estar toda completa disponível para vocês. Certo? Também espero que esteja tudo bem também aí, ô Flávio. Não tenha dado nenhuma perda aí para vocês aí. Então eu vou abrir o visual agora para vocês. A gente vai ver esse algoritmo, né, lá no visual, né? Então, a gente vai ter um algoritmo que ele vai ter três variáveis, né? A variável A, B e C. Então eu vou determinar aqui a variável A, que é do tipo inteiro, a variável B, que é do tipo inteiro, a variável C, que é do tipo inteiro também. E aí aqui eu posso começar a fazer as operações, né? Como ele não falou ali que vai ser que não vai ser colocado pelo usuário esses valores, né? Ele só vai atribuir. Ele falou que vai somar, né? Só, também não vai mostrar o resultado. Então o algoritmo vai trabalhar somente da seguinte forma: tu vai jogar a informação sim, no caso do nosso Visual, né? Tu vai usar tanto as literais, tanto para literal quanto para caractere, né? A única diferença é que tu vai usar somente um caractere quando é caractere, e quando é mais de um tu vai usar mais de um caractere, né? Ele não tem essa diferenciação no visual, né? Em linguagem de programação isso vai ter diferença, certo? Então a variável aqui, então A, ele vai receber um valor simbólico que eu vou colocar, né? O valor 10. O B vai receber um valor 15. E a C, né, que vai receber a soma dessas duas variáveis, A mais B, né? Então esse algoritmo vai fazer o que? Ele vai atribuir dois valores das variáveis A e B, um para cada, e depois realizar a soma desses dois valores. Em cima da executar aqui não vai aparecer muita coisa no visual, né? Só vai aparecer lá embaixo para vocês lá que a A recebeu 10, que B recebeu 15 e o C recebeu 25. Para que a gente queira que mostre na tela, né, essas respostas, né, então a gente tem que botar os comandos que vai mostrar na tela, que é o escreva all, né, e aí dentro dela a gente pode colocar um texto, né, o valor da soma, e aqui a gente pode estar colocando aqui, né, a concatenação com a variável C, né, e aí ele já vai mostrar realmente o resultado, né. Como eu sei que não aparece para vocês aí a tela preta da resposta, né? Mas aquele ladinho aqui aparece, né? Você pode observar aqui que está aparecendo, né? Que é a mesma coisa que apareceu para mim lá na tela, né? O valor da soma 25.
E se eu quiser que o usuário coloque esse valor, né? Então eu tenho que usar as variáveis de entrada, leia A e leia B, né? E aí se eu quiser, se eu não colocar aqui o escreval antes dos layers, vai acontecer o que? O usuário vai receber uma tela que vai ficar um cursor piscando e não vai saber o que tem que colocar. Então é interessante que a gente coloque o escreval antes do layer, né? Para que possa identificar para o usuário o que tu está querendo que ele digite, né? E assim fica mais fácil de ele entender, né? Então escreval, digite o valor de A. Depois escreval, digite o valor de B. Certo? Então se eu executar agora, né? Ali ó, eu digito o valor de A, eu vou digitar, digitei 10, digito o valor de B, vou digitar 15 e ele vai me dar a resposta, né? Então você pode observar aqui, né? Que ele deu aqui, ó, lista da execução, digite o valor de A, né? Aí eu digitei 10, digito o valor de B, eu digitei 15 e o valor da soma é 25, né? Tá. Pessoal, agora o que vocês vão fazer, né? Eu passei aquela lista de exercícios para vocês. Tem uma outra que eu vou estar colocando para vocês também, que é a lista de visual, né? Então, para você estar fazendo os algoritmos, é uma lista de uns 10 exercícios de algoritmo para vocês fazerem durante a semana aí. E essa primeira lista que eu passei para vocês, né? Você já pode estar fazendo ela agora e já postando a resposta ali no próprio Google Sala de Aula. E aí qualquer dúvida já pode estar mandando para mim aqui pelo chat ou pelo WhatsApp, né? Que eu já vou respondendo aqui para todo mundo estar sabendo o que está acontecendo, né? Certo, pessoal? Sim, pode ser um TXT também. Mas na própria ferramenta ali, tu vai abrir a atividade, né? Ver a atividade ali, as instruções ali. E embaixo tem ali criar, né? E ali já tem a opção também do próprio Documentos Google, que é mais fácil, que já está online, né? Tu não perde nada se faltar energia, como tá o tempo ruim aí com vendaval e chuva, né? Então, se tu estiver fazendo TXT, pode ser que tu venha perder, né? E lá já não vai perder, né? Essa informação que já vai estar salvo online, né? A diferença entre literal e caractere. O literal ele recebe a informação que ele não tem um tamanho específico, ele recebe a informação do tamanho que quiser, né? É uma informação muito grande. Então ele recebe qualquer tipo de texto, né? Caractere, símbolo, né? Que esteja entre aspas dupla. Então ele vai ser uma informação que vai vir para a variável que ele vai receber qualquer coisa que estiver dentro de aspas dupla como texto. O caractere em si, né? Isso é o literal. O caractere em si, ele é somente um caractere. Pode ser um símbolo, um ponto, uma vírgula, um número, né? Mas vai ser somente um. Ele não vai passar a mais que um caractere, somente um. Né? Então por isso que caractere, quando ele coloca ali caractere, um só caractere. A diferença é que no visual ele aceita, tanto faz caractere literal e identifica como fosse o mesmo. Né? Mas a gente vai trabalhar como literal quando for um texto com uma variável com mais de um caractere, e a gente vai trabalhar como caractere quando for somente um caractere, para a gente não ter essa determinação de ser igual, porque quando chegar na linguagem de programação vai ter essa diferença. Então já é bom de tratar já de agora, para não chegar lá com esse vício de saber, é tudo igual, não é, tá? Sim, é uma string. Para quem já trabalha com linguagens, né? A maioria das linguagens literal é a string, tá? E já no caso do caractere lá nas linguagens é o char, né? Então já tem uma diferença nos dois.
O visual ele vai identificar, independente, né? Se tu colocar caractere ou literal, ele vai identificar como o mesmo. Não vai ter diferença. Mas, né, já na linguagem de programação vai ter essa diferença, tá ok? Isso. Literal, nome do aluno, né? Caractere T, uma letra só, né? Só que a gente determina que o caractere é aspas simples, tá? Para não ter diferença que muitas linguagens utilizam aspas simples, tá? Não aspa dupla. Sim, na número 1 é apenas uma resposta em cada, tá? Não pode ser mais que um, tá? Então, como é uma resposta em cada um, vai ter mais, né, de uma alternativa com a mesma resposta, né? Isso, os lógicos sempre vão ser resultado verdadeiro ou falso, né? Pode colocar sempre entre aspas, entre pontos, né? Certo? Nos lógicos é verdadeiro ou falso? Nos lógicos é verdadeiro ou falso? Dada a declaração de variáveis, coloque dentro dos parênteses a que corresponde ao tipo que ficaria no final entre A, B, C, que é do tipo inteiro, X, Y, Z real, nome rua literal, L1, L2 é lógico. E aí tu vai colocar o que é a resposta final. Isso aqui seria tipo, eu tenho aqui as variáveis A mais B dividido por C. A resposta dessa operação eu tenho que guardar dentro de uma variável. Então, se eu vou guardar dentro de uma variável, essa variável que vai guardar essa informação, de que tipo de dados ela é. Se ela é inteiro, tu coloca 1. Se ela é real, tu coloca 2. Se ela é literal, tu coloca 3. Se é lógico ou booleano, tu coloca o número 4. E aqueles que a princípio a gente não pode definir o tipo, né? Tu vai colocar o número 5. Então eu sempre tenho que tomar cuidado o quê? Um exemplo seria A igual a Y. O A é inteiro, o Y é real. Tu pode fazer essa comparação? Pode. Só que, como é uma comparação, né, tá tendo aqui um operador de relacionamento, né, operador relacional, que é o igual. Então, essa resposta vai dar uma resposta do tipo verdadeiro ou falso. Então, como ele é do verdadeiro ou falso, a variável que vai armazenar essa resposta não pode ser inteiro, não pode ser real. Ela tem que ser o quê? Tem que ser uma variável do tipo lógico, né? Que é o booleano. Espero que tenha conseguido tirar essa dúvida sua. Conseguiu tirar a dúvida, Lucas? Que bom que tirou, Lucas. Qualquer coisa é só perguntar que eu estou aqui à disposição. Professor, o valor com menos 1 seria ainda literal? Se ele estiver entre aspas dupla, como está me colocando aqui na pergunta, realmente ele é literal, tá? Se ele não estiver entre aspas dupla, aí ele não é mais literal. Aí ele passa a ser um número. Esse número é o que? Inteiro ou real?
E quando não fecha novamente a aspa, posso falar novamente sim. Se ele estiver entre aspas duplas, ele abrindo e fechando, ele é um literal. Se ele não tiver aspas duplas, nenhum tipo, nem fechando, nem abrindo, ou nem abrindo nem fechando, quer dizer que ele não é um literal. Ele vai ser um número inteiro ou um real. Nesse caso ali, como tu colocou ali em cima, o Corners 3 colocou, né? Se tiver aspa dupla menos 1, mas não tem sem fechar o aspas. Se está sem fechar o aspa, imagina. Ele é literal? Não é, porque tem que estar entre aspas duplas. O Brian, tá, desculpa. Como está o nome Ocornes ali, não consegui decorar quem é o aluno que está com esse nick, né? Se ele não está entre aspas dupla, então ele não é um literal, porque o literal ele é obrigado a estar entre aspas dupla. Se ele não está entre aspas dupla, ou ele é inteiro ou ele é real. Mas ele tem uma aspa dupla, então não está dentro das nossas regras que a gente colocou lá. Então se ele não está dentro da nossa regra, o que a gente identifica? Como a opção 5, né? Que é aqueles que ainda não podemos definir, né? Certo? Variável pode ter acento? Ali, a variável ela não pode ter acento, tá? Nem acento, nem cedilha, e nem ponto, nem espaço entre elas, né? Acontece que agora as ferramentas case, algumas ferramentas mais novas, quando tu for usar a linguagem, algumas versões já vão aceitar, tá? Mas a gente estuda ela sempre porque nem toda linguagem utiliza, então são poucas que hoje estão utilizando. Então, como são muito raras a que utiliza por causa da ferramenta, às vezes a mesma linguagem, ela não, em algumas versões ela usa e a outra ela não usa, então a gente determina como não se usa, tá? Brian, na questão 3 tem aspa dupla, ponto V, ponto, aspa dupla. No caso fica a resposta N, certo? Nesse caso aqui ele está entre aspa dupla, né? Se ele inicia e fecha com aspa dupla, ele tem um tipo de dado específico dele, tá? O N que tu fala aí é a letra 5, né? Que é aquele que a gente ainda não pode definir. Esse não é, tá? Esse pode ficar claro que não é, porque o ponto dentro da aspa dupla pode. E quando é literal booleano, a gente colocou aquele que pode colocar o ponto V ponto que eu vou citar, né? Mas entre aspas dupla ele não é não definido, tá? Ele tem uma definição, né? Presta bastante atenção na aspa dupla que já vai responder a tua questão. Número 4. Certo, Brian? A número 4 é que, na verdade, tu vai ter as variáveis, que vai ter aquelas operações ali, aquelas expressões ali para ser resolvida. Aquela expressão ela vai ter uma resposta. Essa resposta ela vai ter um tipo de informação que vai dar como resposta. Então essa informação que ela está dando como resposta, tu tem que ter uma variável específica para armazenar ela. Essa variável que eu vou ter para armazenar ela, que tipo de variável vai ser? Se ela é do tipo inteiro, se ela é do tipo real, caractere, né, literal, booleano e assim por diante, né? Não sei se conseguiu entender agora o que eu coloquei, né? Ótima questão essa. Professor, se tem pelo menos um tipo real na entrada das informações, a saída é armazenada em um tipo real? Sim, né? Se tem pelo menos uma informação real, todos os cálculos vão sair com uma informação real, tá? Isso é bem importante, tá? Outra questão também bem importante é que nem todas as divisões vai resultar em um número real, mas tem a possibilidade. Então prestem bastante atenção nisso, tá? Se tem uma divisão, qual é a possibilidade que tem? Geralmente essa possibilidade
vai ser real. Então, se essa possibilidade pode ser um real, então tem que tomar cuidado que não pode deixar determinar aquela como inteiro, porque se tem a divisão, ela tem essa possibilidade, então uma hora pode vir um número real e acaba dando um erro, né? Isso, Beto. A variável ela só pode iniciar por letras, né? Ou underscore, né? Que é o underline. Números, não. Tá? Números ou ponto não pode iniciar. Beto, nome de variável, ele nem no meio, nem no início, nem no final ele pode ter ponto, tá? Ponto ele não é aceitável. Tá, pessoal, a gente fazendo a correção agora aqui. Se alguém tem não deu resposta igual, né? Quiser perguntar aí por que é a diferença, né? Pode estar perguntando aí que eu estarei respondendo, tá? Certo? Então vamos lá. A número 1, liga seu respectivo significado. I para inteiro, R para real, C para caractere, B para lógico e L para literal. Primeira opção, admite somente valores como booleanos. Essa opção vai ser a letra B, né? Que é lógico, né? Admite números com vírgulas e sem vírgula. Nesse caso vai ser o real. Por que não o inteiro, né? O inteiro ele somente aceita números sem vírgula, né? E o real ele aceita tanto com vírgula como sem vírgula, né? Então tu pode estar colocando os dois valores da real que ele vai aceitar. Admite apenas valores que ficam entre aspas duplas. Esse vai ser o nosso literal. Não aceita números com vírgulas, né? No caso que ele aceita número não aceita número com vírgula, então ele aceita número sem vírgula. Então é o que chamamos de inteiro. Fica entre aspas simples. Fica entre aspas simples é o nosso caractere, letra C. Atendendo como textos é o nosso literal, né? Admite números sem vírgulas, né? É o inteiro. Aqui em cima é o com vírgulas, né? Aqui é real. Certo, pessoal? Não tem valor numérico. Por que não tem valor numérico? Quando não tem valor numérico é aquele que não pode realizar um cálculo com ele, né? Nesse caso é os literais. Certo, pessoal? Continuando. Questão 2. Assinale se a variável é válida ou inválida, colocando i ou 2 respectivamente, né? Então, se for válida, eu vou colocar 1, e se for inválida, eu vou colocar 2. A variável x, y, z é válida, né? Porque ela não inicia, ela inicia somente com letras, não tem espaço branco, não tem ponto, né? Então ela é válida. A B, ela é inválida. Por que ela é inválida? Porque ela tem um ponto aqui, ó, no meio, né? A letra C, ela também é inválida. Opa. Era 2, 2. Ela é inválida porque ela inicia com o número, né? E as variáveis não podem iniciar com o número. Variável A. Observando assim, ela não tem espaço em branco, ela estaria correta, né? Só que ela tem aqui um acento, né? Então ela tem um acento, então ela se torna ela inválida. A letra E
ela também continua sendo inválida também por questões do ponto, né? Variável A, além de ter o acento, ela tem um espaço em branco, então ela é inválida. Então a letra 2. Variável ABC123, ela não tem nada de errado, ela não tem espaço, ela não inicia com número, não tem ponto, né? Então ela está correta, né? H, texto normal. Texto normal, ela é válida, né? 1, 2, 3, AZ, ela é inválida, porque ela iniciou com o número, né? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto, né? Ela é inválida, por quê? Porque ela tem esse ponto, né? Ela iniciou com uma letra, mas tem um ponto no final. Letra K, ela é válida. Por que ela é válida? Ah, eu tenho um underline. Underline é um underscore. Então, o underscore ele pode. E ele iniciou também com uma letra, né? Na L, ela é válida. Porque é números, mas tem um underscore no início, né? Então, determinou que ela iniciou corretamente. E as posteriores letras pode ser um caractere, um número, né? Sem problema nenhum, né? Vida underline louca ponto A. Ela é inválida, né? Ah, mas ela está correta, iniciou com letras, né? Tem underline, mas tem esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui determinou que ela está inválida. Variável underline A, ela é também inválida, porque é o acento no A, né? Que determinou ela como inválida, né? E sedup, tudo maiúsculo, né? Ela é válida. Ela é válida porque não tem espaço em branco, não tem ponto, né? Iniciou com uma letra, né? Então ela está correta, né? Questão 3. Assinale qual tipo de dado está na variável. A pergunta aqui se não pode ter letra e número junto. Sim, pode ter, desde que ela inicie somente com letras ou underline, não tem espaço em branco e também não tenha ponto, né? Seja somente letras inicialmente, depois pode ter número normalmente, mas ela não pode ter espaço em branco, tem que ser somente underline, né? E não pode ter ponto, né? Então a questão de letra, número de letra junto pode ter, mas tem que sempre iniciar aqui no início da frente com a letra. Posteriormente pode ser número, mas não pode ter esse ponto aqui, né? Nesse caso aqui ela está correta, ó. Ela começou com underline, né? Então ela está correta. Se ela iniciasse aqui com L, também está correta, né? Ela não pode iniciar com número. Depois de iniciar com letra ou underline, pode ter quantos números quiser, que ela vai ser uma variável válida, né? Não sei se consegui tirar a dúvida aí. Ok. Questão 3. Assinale qual tipo de dado está na variável. I para inteiro, R para real, L para literal, B para lógicos ou booleanos, C caractere e N aqueles que ainda não podemos definir. A letra A. Aspa, aspa. Aspa dupla, aspa dupla. Né? Aqui é do tipo literal, certo? Porque ele está entre as aspas duplas. É um número que poderia ser considerado como inteiro ou real, mas estando entre aspas dupla, ele não é mais número, não tem mais valor numérico, né? Então ele é um literal. Entre aspas simples, se ele está entre aspas simples, né? É um número, só que ele está entre aspas simples. A partir daquele aspas simples, ele perde o valor numérico, e por ser aspas simples, ele é um caractere, né? Então a gente vai colocar aqui C.
4,0, né? 4,0 não tem aspa dupla, não tem aspa simples, né? Mas ele não pode ser o inteiro, porque o inteiro não aceita números com casas decimais. Então ele vai ser real. Aspa dupla menos 1, 2, 3, aspa dupla. Esse vai ser o quê? Vai ser um literal, né? Porque ele está entre as aspas duplas. Quando ele é aspa dupla, ele não tem valor numérico. Então esse aqui ele se torna um literal, né? Aspa dupla menos 1, 2, 3. Esse aqui ele seria um número, mas ele iniciou com aspa dupla. Então não pode ser número. Mas ele não finalizou aspa dupla, né? Então não é um literal também, né? Então ele não é literal, não é número, então é algo que a gente não pode definir ainda, né? Então é o N, né? Aspa dupla menos 12 aspa dupla. É o mesmo caso aqui do de cima aqui, né? Da letra D, né? É o mesmo caso. Iniciou com aspa dupla, finalizou com aspa dupla. Ele vai ser um literal. Aspa dupla, ponto, vírgula, ponto V, ponto, aspa dupla. Ele também vai ser um literal porque está entre aspa dupla, né? Ponto F. Ponto F não finalizou com ponto, então é aquele que a gente não pode ainda definir. Aspa simples, mas aspa simples. Isso vai ser um caractere? Não, porque o caractere é apenas uma letra, e como tem mais uma letra, também vai ser o N. Sim, pode, Beto. Não tem problema, pode entregar agora. Tá? Quem entrou agora também, não tem problema, pode enviar agora também, né? A gente só está fazendo aqui a correção. E aí depois da correção, a gente pode... Depois eu disponibilizo a correção para vocês saberem correto o que tá correto, né? Show. Show, ele não está entre aspas simples, são letras. Então, quando é letra e não está entre aspas simples, não consegue identificar, porque a única coisa que pode ter sem ser aspas simples, né, ou aspas duplas, é texto. O único que pode ser sem aspas simples, sem aspas duplas, são números. Então, os números que poderiam estar colocados aqui sem aspas simples ou sem aspas dupla. Mas como ele está aqui, é mais de um caractere e não está entre aspas dupla, né, então ele não pode ser um literal. A única coisa que ele pode ser aqui é o quê? A letra N. Aspa dupla, Antônio, aspa dupla. Isso aqui vai ser um literal. É um texto e ele está correto, é entre aspas duplas, né? Estando entre aspas duplas ele fica correto, né? Mas 54 não é por causa da questão do mas, né? Que vai determinar que ele seja incorreto, né? Porque ele aceitar negativo, então o número positivo ele vai aceitar também. Então isso aqui é um inteiro, né? Menos 54 entre aspas dupla. Se está entre aspas dupla, ele passou a ser um literal e não tem mais valor numérico, né? Aspa dupla R igual a 10 mais ponto V ponto aspa dupla. Também é o mesmo caso. Está entre as aspas duplas, ele é obrigado a ser um literal. Posso sim, ou... Pode tirar dúvida já. Só falar que eu já tiro já. E o último aqui que é ponto V ponto, né? Que é o lógico booleano, então vai ser a letra B. O que aí é N? Aí é N porque ele tem aqui 3 caracteres dentro de aspas simples. Aspas simples, ele é um caractere. E o caractere só aceita uma letra só, né? Ele só seria correto se ele fosse assim, ó. Somente M. Mas como ele tem um mas, né? Então ele é incorreto, né? Tranquilo, entendeu?
questão E. Porque ele abriu a aspa, né? Mas não fechou a aspa dupla, né? E aí também, por ele ter iniciado a aspa dupla, ele não pode ser inteiro, né? Só seria inteiro se não tivesse essa aspa dupla aqui, né? Vamos passar para 4 agora. Se tivermos alguma pergunta aí, pode mandar que eu posso voltar atrás e responder. Dada a declaração de variáveis, coloque dentro dos parênteses a que corresponde ao tipo que ficaria no final, né? Aí ele coloca algumas opções aqui, né? Que é A, B, C é inteiro, X, Y, Z é real, nome rua literal, L1, L2 é lógica. Então coloca 1 para inteiro, 2 para real, 3 para literais, 4 para lógico ou booleano e 5 para aqueles que a princípio não pode definir o tipo. Aqui, A mais B dividido por C. Todos três eles são inteiros, certo? Mas a variável que vai poder armazenar essa resposta aqui, ela pode ser inteiro? Não, ela não pode ser inteiro, porque a gente tem uma divisão aqui, ó. Quando a gente tem a divisão, ele tem como possibilidade de resposta um número com casas decimais. Então, se ele tem como possibilidade de resposta um número com casas decimais, a gente não pode deixar ele como inteiro, porque vai ter um possível erro no futuro, né? Numa resposta. Então, a gente vai ter que colocar como real. Então, o real é o número 2, né? A segunda, apesar que esse é o número real, já acontece no mesmo caso, né? Já tem aqui a divisão, a gente já sabe que vai ser real também. A igual a y, o A é inteiro, o y é real. Apesar de seus tipos de dados diferentes, isso não vai interferir, certo? Apesar de ser diferentes, isso não vai interferir. Por ser igual, ele tem uma comparação entre as duas. No caso, ele vai perguntar, o A, supostamente, se ele for 3, ele é igual ao Y, que também supostamente for 3.0, ele vai dizer um valor lógico como resposta, né? Se é verdadeiro ou falso, né? Então aqui vai ser 4. Nome igual a rua, certo? Nome igual a rua, ele não tem como comparar duas variáveis que são do tipo literal. A nome igual a rua, ele vai poder comparar. Ele tem o ponto equals em algumas linguagens, outras linguagens tem outro tipo de variável para fazer a comparação. Então a gente pode comparar as duas, né? Então, nome é igual a rua? Sim. Pode ter um valor lógico, ele pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, número 4. Nome mais rua. Nome mais rua. Tu pode somar as duas? Não. Somar tu não pode. Tu pode concatenar, né? Se o nosso símbolo de concatenação fosse o mais, poderia acontecer. Vai juntar os dois literais. Nome Alberto e a rua Souza. Ia juntar Alberto com Souza e ia ficar Alberto Souza, né? Mas como a nossa concatenação aqui é uma vírgula, isso aqui ele não vai aceitar, né? Então aqui vai ser V, certo? L1 e L2. Isso aqui vai ser uma resposta de valor lógico, né? Até porque a gente tem aqui o L1 e o L2, ele é lógico, né? E vai usar o operador E, que é o que a gente estudou na conteúdo da primeira prova, né? E quando os dois forem verdadeiros, ele vai dar uma resposta verdadeira, né? Então aqui vai ser um valor lógico, ou booleano. A mais B igual a L1. O que vocês acham aqui? Ó? Dois valores inteiros, né? Ele é igual ao valor lógico L1. A mais B são dois valores inteiros, somando vai dar um número.
Ele não vai ter como comparar se é igual ao valor número, né? Então não vai ter essa comparação. Se fosse um valor lógico aqui, ó, tu poderia fazer essa comparação, né? Se verdadeiro é igual ao verdadeiro? Sim ou não, né? Então, isso aqui também é aqueles que ainda não podemos definir, certo? X menos Y dividido por Z. Isso aqui só por ter divisão, né? A gente já sabe que vai ser um real. Agora aqui, nome diferente de nome, rua diferente de nome e não A igual a B. Aqui A igual a B vai dar um valor lógico. Esse valor lógico ele vai ser trocado, se é verdadeiro ou falso. E aqui rua diferente de nome, pode ser rua diferente de nome, não pode? Pode fazer a comparação se ele é igual ou se ele é diferente. Então a resposta não vai ser um valor lógico, né? Então aqui tem uma resposta de valor lógico nessa parte, com uma resposta também de valor lógico aqui. E temos a porta lógica E no meio. Então isso vai te retornar um valor lógico, né? Então é número 4. A dividido por B dividido por C. Isso aqui também vai ser um valor real, né? Tendo divisão é real. Real. Aqui vai multiplicar para depois dividir, é real também. A maior que B. Vai comparar se a variável A, que é inteiro, e a variável B, que é inteiro, se ela é maior que a outra. Se ela é maior que a outra ou não, ela vai te dar uma resposta lógica. Então, é 4, né? A vezes C. Vamos lá. A é inteiro, C é inteiro. São dois números inteiros. Pode multiplicar? Pode. A resposta vai ser um número real? Não. Certo? Porque já que são inteiros, a multiplicação de dois números inteiros é um valor inteiro. Então, aqui pode ser uma variável do tipo inteiro. Rua. Rua. Está fazendo uma comparação? Não. Está fazendo uma concatenação? Não. Então, ele também vai ser N. Né? Certo? Pedir aqui para mostrar a resposta da 1 novamente. Vamos lá na 1. Ficou assim, né? Lógico, real, literal, real, caractere, literal, inteiro, literal. Já enviou o que? Eu não entendi agora a pergunta. Não, depois que tu aperta em entregar, não tem mais como mudar a resposta, tá? A resposta fica aquela. Certo? Não, caractere também não tem valor numérico, tá? Ok? É, realmente, ali eu troquei depois, eu só li o com lá em cima e troquei. Ele é inteiro, tá? Certo, Lucas? A última da 4 é N, tá?
A última da 4 lá. Rua. Rua do tipo literal. É, tipo literal. Pode ser um literal para receber ela. Vai receber, né? Não é que tá... Eu calculei como aspa dupla, mas não. É uma variável recebendo outra. Pode receber. Certo? Na 2 aqui, pessoal, alguma dúvida na 2? Na 3, alguma dúvida? Na 3, alguma dúvida, pessoal? E na 4, mais alguma dúvida? Essa agora eu não vou, não vou colocar como nota, tá? Mas aqui eu vou deixar como atividade para vocês para a semana que vem. Eu já vou deixar como vocês fazerem durante a semana. Essa eu vou contar como atividade feita ou não feita, né? Que é das notas que acumula no decorrer do bimestre, né? Qual, qual inválida? Não está entendendo aqui. Qual seria? Essas aqui da J, K e L? É que aqui não é inválido, tá? Aqui não é inválido. Aqui é na questão 4, a 2 quer dizer que é real, tá? A questão de válido ou inválido é lá na questão 1, na questão 2, tá? Que vai colocar é válido ou inválido. Aqui na questão 4, no número 2 está dizendo que ela é real, tá ok? Então, quando tem divisões, a gente não precisa nem perder muito tempo a imaginar o que pode ser como resposta, porque tem divisão, ela é real, né? Ah, tá, entendi agora. Tá certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Vamos finalizando agora por aqui, né? De amanhã já vou deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula, que é referente aos algoritmos, né? Para vocês irem fazendo, para não ficar parado durante esse tempo, tá ok? Mas se alguém mais tiver alguma dúvida, sim. Sim, amanhã eu posso ver isso pra ti. Só me manda depois no zap lá, que aí eu te respondo pelo zap, tá?
Tá, então pessoal, vou ficando por aqui hoje. E a gente vai conversando aí pelo Zap nos próximos dias aí. Espero que tenha sido boa essa aula aí, experimental aí da gente. O ideia hoje estava mostrando uma ferramenta ali chamada Zoom, que a gente, enquanto estava conversando, quando eu passei a atividade para vocês, eu conectei com ele ali. E ele falou que hoje tinha um grupo com muita gente conectada e roda muito bem, dá para todo mundo, consegue transmitir a tela, né? Até quem está ouvindo as transmissões pode também, né? Eu achei bem interessante. Quem sabe um outro dia a gente testa essa outra ferramenta, né? Um abraço, pessoal, se cuidem e até mais.